Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da primeira temporada do podcast Antes da Consulta. Eu sou João Marcelo Porcionato, sou médico de família e professor da Faculdade de Medicina de Catanduva. Sou Eduardo Chagas, médico mastologista, também sou professor da Faculdade de Medicina de Catanduva e junto com o João eu vou conduzir esse podcast. Legal, Eduardo. Aproveitando, conta um pouquinho pra gente de onde surgiu essa ideia. Explica. A ideia do podcast Antes da Consulta é levar uma informação correta, simples e precisa sobre saúde, principalmente voltado para o público leigo. E essa tarefa vai ser realizada através dos nossos experts em saúde, que serão convidados. O programa vai ao ar a cada 15 dias e a gente quer também enaltecer a história de vida desses experts, né? Além de levar uma informação correta sobre saúde. O podcast tem o patrocínio do Padre Albino Saúde e da Mais Leve Alimentação Saudável. Legal. E estreando esse primeiro programa, nós temos aqui dois convidados, né? Duas grandes pessoas. E a gente tem muita alegria em receber vocês. Estamos aqui com a enfermeira Karina Pesarini e com o médico pneumologista e intensivista, Dr. Ricardo Del Duque. Sejam bem-vindos. Obrigado, João. Obrigado, Eduardo, pelo convite, tá? Ainda mais uma estreia, né? Sempre a estreia é mais difícil, tanto para vocês, mas muito para a gente também. Fico muito honrado por isso. Obrigada, agradeço também pelo convite. Estou muito feliz em poder participar. Maravilha. Ô, João, eu percebo que os nossos convidados estão um pouco tensos, né? Mas eu acho que isso é natural, né? Relaxar, É o primeiro episódio. Eles vão acostumar. E se você me permite, Eduardo, quero apresentar aqui nossa convidada, a Karina. Karina é uma profissional, uma enfermeira com quem eu já tive o prazer de trabalhar por muitos anos em vários equipamentos de saúde aqui em Catanduva. Admiro muito ela, uma pessoa muito esforçada, muito dedicada. E a Karina, ela é enfermeira já há 10 anos, ela já passou por muitas coisas para chegar até onde ela está. Hoje ela é coordenadora de enfermagem da rede própria do Padre Albino Saúde. Karina, mais uma vez, seja bem-vinda e conta pra gente um pouco como foi que a enfermagem entrou na sua vida. Mais uma vez agradeço vocês pelo convite. Como que a enfermagem entrou na minha vida? Eu, não tinha ideia de um dia ser enfermeira, não me passava isso pela cabeça. Até que em 2003, meu pai sofreu um AVC hemorrágico. E dentro do período que ele ficou internado, se totalizaram 42 dias. E eu acompanhava o meu pai, né? Eu e minha mãe dividia o cuidado com ele, acompanhar ele no hospital. E foi aí que eu fui me interessando pela área da saúde, principalmente pela área da enfermagem, por ver como que era dispensado esse cuidado em relação ao meu pai e aos outros pacientes que estavam ali. Foi aí que me despertou a vontade de seguir a área da enfermagem. Bem interessante. E você acha que isso gerou uma interferência positiva, você ter visto o seu pai dentro de hospital, sendo cuidado, para depois isso servir até como exemplo no seu cuidado com os seus pacientes? Sim, muito positiva. Porque eu olho hoje para o paciente, desde então, e imagino como se ele fosse alguém da minha família. Me coloco no lugar do paciente e imagino que ele seja alguém muito próximo a mim. Eu falo, isso reflete um cuidado com mais amor, com mais carinho. Isso, João, é uma coisa muito interessante. Muitas vezes os questionamentos em saúde é a falta de empatia, né? É não se colocar no lugar do paciente, né? Não vivenciar a experiência do paciente. Quando o profissional de saúde, independente de ser médico, enfermeiro, dentista, faz esse exercício, as coisas caminham sempre melhor. Exatamente. Né? Parece que tudo no final dá mais certo. Exatamente, doutor. Ricardo, vamos bater um papinho com você. O Ricardo, eu não sei se você sabe, João, ele fez um semestre na UFSCar. Ele é ser engenheiro. É mesmo? Eu não sabia dessa parte da história. O que foi o start, Ricardo, para sair das exatas e ir para biológicas? O que aconteceu? Eu acho que, como todo jovem, a gente tem um pouco de indefinição, né? Quer dizer, uma etapa muito difícil. Você que estuda comigo desde o primeiro colegial, né? Você sabe que a gente sempre foi mais brincalhão na época toda, a gente meio que não pensava, né? Eu comecei a pensar mesmo na hora que já estava fazendo engenharia. E eu
realmente serviu para ver que eu não queria essa área. Eu queria área que estivesse mais próximo de gente, que eu pudesse cuidar de gente. E aí a medicina foi onde eu me encontrei, né? Prestei, passei e me encontrei. Acho que hoje não teria nenhuma dúvida, né? Que era medicina mesmo que eu queria. E assim, a gente cada vez mais aprendendo, né? A gente aprende estudando, a gente aprende com os pacientes, a gente aprende com as histórias, a gente aprende com as doenças, né? E realmente a gente fica feliz de ter essas experiências aqui com vocês, inclusive, que é poder passar um pouco do que a gente sabe, né? Do que a gente conhece, e espero que seja de serventia a todo o público aí, que vocês com certeza vão ter cada vez mais, né? Ah, com certeza. Ricardo, e por que a pneumologia? Também eu acho que porque talvez uma identificação com os professores na época da faculdade, identificação com imagem, né? Eu acho que a pneumologia ela tem um pouco de imagem, que na verdade tem muita imagem, né? Que a gente tem que ver, raio-x, tomografia. Tem a questão da parte clínica, que é muito interessante, né? Tem a parte de urgência também. Eu tenho essa ligação com a terapia intensiva. Eu acho que para mim foi bem completo, porque ela supria tudo que eu queria mesmo. Ela me preenchia de todas as formas, né? Então, por isso. Eu não tinha muita tendência de cirurgia, então eu acabei deixando essa parte de ser cirurgião, mas eu acho que ela, para mim, ela tem de tudo que eu preciso, né? Karina, dentro desses 10 anos, né, tendo em vista até o que você já trouxe sobre o espírito bem humanizado de exercer a saúde, da empatia, em todo esse período, qual foi o momento assim mais desafiador para você? Desafiador e triste ao mesmo tempo, eu acredito que era quando a gente vivenciava, principalmente na área hospitalar. Lembro de um caso de quando me deparei com uma paciente que tinha a mesma idade que eu e ela estava ali, um câncer terminal, já não tinha mais o que ser feito, e ela o tempo inteiro consciente, até quase que o último momento. Então aquilo para mim foi uma situação difícil, desafiador, porque você olha e fala, nossa, puxa vida, né? Tem a minha idade e tá ali num leito de morte, porque já não tinha mais o que ser feito por ela. Isso me marcou bastante. Eu acho que foi um momento assim desafiador e triste ao mesmo tempo. Ô, João, eu vou aproveitar que você falou do desafio. O Ricardo, ele trabalhou na linha de frente de enfrentamento dos pacientes com Covid. Ele era responsável por uma enfermaria no Hospital Emílio Carlos e ele também é intensivista, é a segunda especialidade médica dele. E eu queria que você contasse pra gente, Ricardo, quando você passava a visita de manhã num paciente, no dia seguinte, poxa, ontem o paciente estava conversando, tinha um pouco de falta de ar, hoje o paciente está entubado. Como que você lidava com esses desfechos, além de muito rápidos, sempre de uma forma muito negativa? Como que era, como profissional médico, enfrentar tudo isso? Eu acho que para o mundo inteiro foi um desafio, né? Porque se você não é médico, você é comerciante, você é professor, né? Você é enfermeiro, você é político, né? Você é paciente. Eu acho que desafiou todo mundo um pouco, né? Mas sem dúvida, quem estava vendo isso era uma sensação inusitada, né? Total. Como você falou, ela tinha ela tinha essa característica de não ter uma linha, né? Uma linha. Quer dizer, o paciente estava bem e de repente ele piorava em questão de minutos, horas, né? E outros estavam muito mal, de repente começavam a melhorar rapidamente. O fato é que nenhuma doença, nesses mais de 20 anos que eu sou formado, tem essa característica de ser tão inesperada, né? Uma coisa assim, você não tem uma certeza, né? A pessoa trata a pneumonia, se ela tratar bem no tempo certo, geralmente melhora do hospital e vai embora. A Covid não, a pessoa chegava às vezes
sem precisar de oxigênio, daqui a pouco precisava, daqui a pouco estava entubado e daqui a pouco morria. Então, ela tem uma característica de difícil definição, né? Não estou encontrando a palavra, mas seria uma coisa assim, ela é muito variável, principalmente para os pacientes internados. Então, os pacientes internados, a gente tinha surpresa em cima de surpresa. Só que isso acabou deixando de ser surpresa no final da pandemia, quando a gente já sabia que tinha essa característica e a gente ficava um pouco mais preparado para isso. Então, dava um passo um pouco antes. Então, antes do paciente, de repente, a gente entrava com o procedimento um pouquinho antes de quando ele precisaria mesmo. Para quê? Para tentar pegar esses casos que daqui a pouco poderiam piorar. Então, a gente foi aprendendo a tratar essa doença. Era uma doença nova. Então, a gente foi aprendendo a tratar, aprendendo a tomar os cuidados, aprendendo a lidar com os pacientes, né? Então, foi um aprendizado muito grande. Em relação ao aspecto emocional, se a gente ficar pensando nos casos, né, individualmente, eu teria entrado em depressão na época, ou um burnout, alguma coisa. Eu procurava não pensar, eu chegava na minha casa e procurava não pensar. Até porque eu tinha muito pouco tempo de ficar em casa. Então, se eu fosse ficar pensando nas coisas, que eram muito tristes, eram assombrosas, eu não conseguiria trabalhar. Então, eu tentei separar um pouco isso. Lógico que a gente, como pessoa, sempre sentia, né? Eu tentei separar um pouco isso, porque isso ia me afetar na performance, ia me afetar no trabalho. E era tudo que não podia acontecer. Como você falou, eu comecei a trabalhar, eu trabalhei 2 anos seguidos. Foi de agosto até setembro, de agosto de 2020 até agosto do ano passado. 2 anos pesadíssimos, de segunda a domingo, sem dia de descanso, sem nada. Quer dizer, eu tive que me manter frio, só lembrando que eu sou hipocondríaco também, tem essa, né? Eu sou hipocondríaco, acho que o João sabe, o Eduardo sabe. Quer dizer, um desafio para mim, porque eu tinha medo de pegar. Claro, né? Acabei pegando, mas tinha vacina, já estava mais tranquilo. Quer dizer, você bota um hipocondríaco para trabalhar com uma doença que você não tinha vacina, você não tem remédio. Até hoje não tem um remédio específico. Óbvio que foi um desafio maior, também pelo lado pessoal, né? Mas eu acho que desafiou todo mundo, né? Desafiou o mundo inteiro. Menor ou menor grau, todo mundo foi desafiado, né? E você trouxe uma coisa importante aí, Ricardo, que é o quê? Todos nós aqui somos profissionais da saúde. E todos nós temos família, nós temos filhos, nós temos esposa, né, marido. Todo profissional da saúde tem aquela família que fica ali esperando, e você, nesse momento de pandemia, esteve muito fora, né? Eu queria que vocês dois falassem um pouco como é ser um profissional da saúde e como é também poder estar próximo da família, que muitas vezes a gente tem que deixar a família para poder atender os pacientes. Então, como é isso? Porque muita gente vê o profissional da saúde simplesmente aquela pessoa de roupa branca que nos atende, mas esquece que existe toda uma vida por trás disso. Então, explique para a gente. Então, assim, eu acho muito difícil. Eu acho que o pessoal considera que a gente está 24 horas online, né? No ar, tanto online no WhatsApp, quanto online no telefone, quanto online, assim, pessoalmente mesmo. Você está em qualquer lugar, alguém te bate, né? Ah, faz isso, faz aquilo. Quer dizer, as conversas são todas orientadas para a parte da saúde da pessoa. Lógico que a gente tenta atender com a maior satisfação, mas tem momentos que é difícil, porque a família também pede isso. É como você falou, a família pede o contato, a família pede que você fique para eles, né? Que seja aí 2 horas, 3 horas por noite, mais um pouquinho no final de semana, mas a família exige esse contato. E também esse contato é importante, esse descanso, porque senão você não consegue performar no outro dia. Quer dizer, eu vou ficar 24 horas ali trabalhando. Então, eu acho muito difícil. A gente tenta sempre conciliar, a gente tenta sempre organizar, mas a sobrecarga, né, os horários, o excesso de horas, isso é uma coisa constante. Mesmo tentando se organizar, o excesso de horas trabalhadas, o pouco convívio, por mais que você tente organizar, isso
Isso é persistente, né? Ô, João, é aquela coisa, né? Nós somos médicos 24 horas, mas eu não posso estar médico 24 horas. Com né? certeza. A gente tem que ter também um momento de lazer. Você tem que ser pai, você tem que ser sim. marido, senão a gente não Exatamente. consegue viver. Karina, a enfermagem, no momento de pandemia também, foi essencial, junto com os médicos, no enfrentamento do Covid. Você há pouco relatou uma experiência de cuidado com o seu pai, que até motivou a escolha da profissão. E nessa função nova que você tem? Como que você entende os desafios? O que você encontra de grande dificuldade? Né? Como conciliar tudo isso? Você administra um ambulatório. Basicamente, esses pacientes não estão em estados graves, né? Como foi na época do Covid, mas que também têm demandas específicas. Né? Como que é o seu dia a dia? Conta um pouco para a gente. Bom, doutor, lá no ambulatório, como o doutor falou, lá são consultas eletivas. Eu não vou atender um paciente que vai lá, você não vai estar passando mal, não é nada de urgência, emergência. Porém, lidar com o paciente, com o ser humano, é um desafio todo dia. Não é fácil. Mas ali, assim, é muito gostoso. Tem as especialidades que atendem, o doutor João também atende lá. E é um lugar tranquilo. Eu gosto muito de trabalhar ali. Embora tenha os desafios que surgem todo dia. Todo dia é um novo. Mas devagar a gente vai resolvendo. Eu acho, João, que uma das grandes dificuldades nesses programas é a medicina preventiva, né? O paciente é obeso, sabe que é obeso, mas não quer emagrecer, né? Fuma, sabe que fumar faz mal, mas não consegue parar de fumar. E sempre tem que estar se reinventando para atrair, né? Sim. E além da atração, você tem que aderir esse paciente nos N programas que você tem. Sim, doutor. Ok. Eu tenho uma dúvida, quero fazer uma pergunta e isso aí eu gostaria que os dois respondessem. Algo inusitado, onde que foi? Algum paciente de repente parou vocês e te reconheceu enquanto enfermeira e foi te fazer alguma pergunta profissional? E você enquanto médico, né? Eu tive uma experiência, uma vez eu estava subindo a escada num supermercado aqui em Catanduva e de repente pulou na minha frente um paciente, olhou e falou assim: eu tô ruim, você tem que me ajudar. E você leva um susto, né? Que você está indo fazer compra com a família e alguém pula na sua frente. Então eu queria saber se já aconteceu com vocês alguma coisa nesse sentido. História do búfalo, Ricardo. Não, eu acho que quando a gente está num ônibus e senta alguém do lado e pergunta pra gente se a gente é médico, se a gente estiver em São Paulo, são 4 horas de consulta, né? Vindo pra cá. Então, normalmente é isso. Mas eu tô tentando lembrar aqui coisas estranhas. Às vezes em festa, alguma festa. Já aconteceu uma vez, eu tava recém-formado, né? Eu fui num casamento em Campinas e a noiva era uma parente minha. Começou a passar mal, bebeu muito na festa, né? Começou a passar mal. Aí eu era o único médico e não tinha enfermagem no casamento, né? Aí eu tive que levar essa noiva, peguei o carro, eu levei a noiva, vestido de noiva, eu levei ela numa farmácia, o noivo ficou, porque o noivo tava ruim também, não tinha quando... Eu peguei a noiva, levei numa farmácia em Campinas, aí foi lá, vamos passar medicamento para náusea, tudo. Eu acho que ela não tinha convênio, se eu não me engano. Aí eu falei, pagou a conta ainda? Não lembro. Aí não precisa comprar um pedacinho da gravata. Não, já paguei lá, tá certo. Eu não lembro, acho que não. Acho que isso não. Aí eu lembro que o moço da farmácia falou assim, não pode fazer, a gente não pode fazer medicação, porque tem uma lei que agora não pode, né? Faz um tempo isso. Aí eu tive que fazer injeção na moça, fazer injeção para vômito. Eu peguei soro, pus na moça, tudo. E depois levei ela embora com o meu carro, né? Então, quer dizer, eu peguei do noivo, levei ela vestida de noivo para a farmácia e depois eu trouxe, que é uma parente minha lá de Campinas. Isso faz bastante tempo. Então, foi uma situação interessante. Mas eu falei em relação àquela questão de o pessoal te abordar em local que... Eu não tenho muito problema, só uma constatação. Que se você falar que é médico numa viagem prolongada, provavelmente, você, dependendo da pessoa que estiver do teu lado, vai ficar te consultando. Depende do teu... Se você estiver com muito sono, às vezes é melhor você dar uma fingida que está dormindo ali. Senão, dependendo da consulta, vai ser de 4 horas. Né? E você, Karina?
Tô tentando lembrar. Não consegui me recordar nada até agora. Posso perguntar para ela? Claro. O pessoal, normalmente, eles enfermagem, principalmente auxiliar, o pessoal, muitos vizinhos também pedem, né? Vem medir minha pressão, vem... Isso deve acontecer também com você. Sim, bastante. Bastante, né? Ainda mais que eu moro numa cidade pequenininha, todo mundo me conhece, doutor. Então, assim, qualquer coisa, exatamente. Vai, chama a Karina. Minha mãe, tal pessoa lá, o vizinho pediu, você não pode ir lá ver a pressão dele como que tá? Não tá passando bem. Isso daí acontece muito. Eu não sei se isso aconteceu com você, João, mas aconteceu comigo. Estava no quarto ano você começa a aprender a ferir pressão. Minha mãe se orgulhava, meu filho é médico, tem até uma pastinha aqui. Mede a pressão dela, filho, vê se está tudo bem, né? Então, isso é muito comum mesmo, sim, né? Sim. Se você é o primeiro médico da família, então Pronto. vou operar de tal coisa. E sempre estão te perguntando. A minha mãe já fazia outra coisa. Às vezes, até isso já não acontece, mas logo que eu me formei, às vezes eu chegava na casa dela, ela já tinha uma lista de visitas que eu tinha que fazer, de familiar, de amigos, que tinha que dar uma olhada lá para saber como que estava. Aí eu fazia a consulta. Mãe é um grande fornecedor de consultas de amigo, né? Amigos Sim. e vizinhos. Com certeza. Mãe é fantástico para isso mesmo. É uma captadora, né? De passar. Só que eles não pagam, né? A captadora compulsória. As amizades. Eu queria aproveitar um pouco a presença do Ricardo para explorar um pouco esse ambiente da UTI, né? Existe muito folclore, né? Nossa, caiu de moto, foi para UTI. Então vai morrer. Né? O público leigo imagina a terapia, unidade de terapia intensiva, o centro de terapia intensiva como, na verdade, o fim da fila. E, na verdade, é o contrário, né? É a esperança maior que aquele paciente que precisa de cuidados tão intensos tem. Durante a pandemia ainda de Covid, Ricardo, os familiares não viam os pacientes. E cabia a você, a profissionais como a Karina, a levar essas informações. Como que foi isso? Né? Como que era, como a gente citou aquele exemplo? Hoje o paciente está bem, à noite ele está entubado, no dia seguinte está morto, sem poder velar o corpo. Tinha a história do saco preto, né? Sim. Você não pode ver. Será que morreu Era mesmo? assim, Será que não morreu? Né? Será que é meu pai? Será que é meu marido? Como lidar com isso? Né? Como levar essa informação pesada para os familiares? Eu quero até levantar elogiar realmente o pessoal da gestão do Hospital Padre Albino, do Hospital Emílio Carlos, que tiveram uma ótima organização, né? Os gestores, diretores, enfim, uma ótima organização. A equipe, sempre a gente passava visita multiprofissional, então passava com eu como preceptor, na verdade, né? Porque eu não era coordenador, eu era preceptor da ala, da enfermaria, mas tinha sempre os médicos residentes, que foram assim muito importantes nessa questão do contato telefônico com a família, junto com a enfermagem, né? Tinha enfermagem, tinha psicóloga que passava junto, muitas vezes, tinha fisioterapeuta e, às vezes, até outros profissionais. Então, a visita era sempre muito profissional no leito do paciente, todos os dias. Em relação ao contato, o contato telefônico, eu também fazia as ligações, só que os residentes faziam bastante também, porque senão não tinha tempo para a visita. Então a gente meio dividia. Mas era muito difícil, principalmente na enfermaria já era difícil, mas na UTI era ainda mais. Por quê? A enfermaria, você tinha essa questão da imprevisibilidade da doença, mas a maioria ia para casa. A maioria da enfermaria voltava para casa. No caso da UTI, pelo menos 50% não voltava. Pelo menos 50% faleciam. Isso estatisticamente no mundo inteiro, quase. E você tem um contato que na maioria das vezes, na enfermaria, você tinha uma maior tranquilidade, porque os pacientes, a maioria ia para casa. Só que quando chegava na UTI, muitas vezes esse contato era mais difícil, os familiares ficavam um pouco mais ansiosos, o que é normal, um pouco mais preocupados do que na enfermaria, e assim com chance de ir para óbito em poucas horas ou dias. Então, normalmente a UTI, você tinha encontros, às vezes semanais, com familiares.
Então você tinha sempre momentos em que, no caso da UTI, quem ficava mais com os encontros era a doutora Jéssica, que ela reunia os familiares e conversava. Mas a questão dos familiares não verem os pacientes, eu acho que é uma coisa que impactou demais. E esse não acesso aos pacientes, nem na enfermaria e tampouco na UTI. Eu acho que impactou demais. Muitas vezes a perda muito mais ainda, e o não ver lá mais ainda. O problema é que isso era uma coisa que vinha de cima para baixo. Eram leis que vinham lá do Ministério da Saúde. Então não tinha como essas leis modificarem. Embora a gente pensasse, mas por que não podia ver, né? Às vezes até o familiar já estava com Covid, por que não poderia entrar? Mas isso eram leis, eram normas. E os regimentos dos hospitais não permitiam. Muitas pessoas, inclusive, às vezes ficaram chateadas comigo, por exemplo, que não puderam velar os seus entes. Mas assim, eu não tinha poder. Eu era o preceptor, eu não tinha poder. Eu cheguei a alguns casos que eu falava, não é Covid isso, a tentar interceder pelos pacientes. Muitas vezes, mas eu tinha a lei do Ministério junto. E se você abre exceção para você não vai... E os outros que não puderam velar? Como fica? Eu vou abrir exceção para esse, mas e os outros? Entendeu? Então, é uma situação que a gente... Aí volta naquela questão, né? Como pessoa, eu sinto muito, eu fico arrasado, mas como profissional eu não posso. Sim. Eu tenho que respeitar uma norma. Sim. Entendeu? Eu vou quebrar essa norma, mas eu vou quebrar para alguns, eu não vou quebrar para todos. Isso é mais injusto do que você manter uma coisa que é uma lei. Uhum. Entendeu? Então é complicado. Foram momentos difíceis. Momentos difíceis, momentos que às vezes você era de angústia, por família, né? de angústia, e algumas vezes você era atacado, você era agredido verbalmente por familiares, que a gente entendia das angústias, mas também a gente é ser humano, a gente sentia. Falei, cara, estou fazendo tudo, está tudo certo. Infelizmente o Covid levou aí mais de 700 mil pessoas. Foi a doença, não foi a gente, né? Karina, eu vou aproveitar a resposta do Ricardo e, diante desse cenário tão hostil de assistência, o pessoal da enfermagem tinha acesso a psicólogo, tinha estratégias para poupar esse profissional da saúde? Olha, você está numa escala muito intensa, essa semana você não vai trabalhar. Como lidar com essa pressão do trabalho? Como isso foi para vocês? Doutor, até assim, tinha acompanhamento psicológico, sim. Porém, revezar, dar dias de descanso foi meio que impossível, porque a demanda era muito grande. Muito, muito, muito. E isso que o doutor Ricardo falou, é muito triste você ter que mostrar pro familiar a foto do ente querido, mostrar a foto, né? Ele veio a óbito, né? E eles queriam entrar, queriam ver, e a gente não podia permitir isso. Isso foi assim uma coisa que chocava a gente muito. Às vezes eu falava, você não tem coração, você é muito fria, mas a gente tinha que seguir as normas, né? A gente não podia quebrar isso. E foi difícil, muito. Nós tivemos muitos casos, né, de funcionários como um todo. Eu atendi muitas pessoas que, desde médicos, a equipe de enfermagem, pessoal da equipe de limpeza, todo mundo vendo aquele cenário. Aquilo mexeu muito com as pessoas e não tinha como ser diferente, porque aquilo sensibiliza. Você olha, você passa num dia, você olha, a pessoa está ali, no outro dia não estava mais, no outro dia era o tal do saco preto, era a família chorando. Então nós tivemos momentos assim bem intensos que eu acredito muito que até hoje nós temos repercussões disso na saúde das pessoas e que a gente tem agora esse novo desafio, que é até o pós-Covid, né? Que a gente já tem uma nova pandemia com uma série de sintomas aí que tem que ser tratados. Perceberam que, a partir do momento que começam as vacinações, havia uma adesão por parte da população? A gente viveu um momento muito conturbado de fique em casa, toma vacina, vira jacaré, não toma vacina. Como o público leigo lidou com isso? Vocês percebiam no dia a dia que eles eram muito mais receptivos a tomar a vacina, e além do álcool em gel, do uso da máscara, ou eles também estavam confusos, né? Não sabiam para que lado correr? Bom, eu acho que
as vacinas foram vacinas que foram estudadas, né? Elas chegaram no Brasil depois. O centro das vacinas foi Europa e Estados Unidos. Então, obviamente, elas têm uma base aí científica muito grande. Então, começa por aí. Em relação às vacinas, eu acho que a adesão foi boa. Eu acho que algumas pessoas não tomaram também pela questão governamental, de alguns dizeres que algumas vezes foram tirados do contexto também, né? Também teve um uso político aí dos dizeres, na minha opinião, mas que de repente poderia ter sido até uma propaganda, o que não aconteceu. De fato, não aconteceu uma propaganda aí lá de cima. Mas eu acho que isso influenciou, não acho que influenciou muito. Acho que pode ter influenciado um pouco, mas a gente percebia que a maioria das pessoas tinham tomado vacina, pelo menos 2 doses, o que já dá um bom conforto, né, para os pacientes. Eu acho que as vacinas ajudaram muito, principalmente em 2021. Eu acho que elas deram uma boa segurada no Covid. Agora o Covid se transformou numa doença um pouco mais leve, né? E você tem ainda uma resposta indireta a essas vacinas que foram tomadas, mas que por si só transformou uma doença mais leve. Tem gente internando, tem gente entubando, tem gente falecendo ainda. Mas assim, muito, muito, muito menos do que em 2020 e 2021. Mas, sem dúvida, poderia ter sido feita uma propaganda um pouco maior dessas vacinas. Começou uma guerra política que não era para ter acontecido no meio do caminho, tanto do Prezi quanto do governo, na minha opinião. Isso é minha opinião. Acho que é uma guerra dos dois lados. Acho que não precisava disso. Podia ter unido, vamos fazer uma coisa só, mas você vê como que as coisas são. Mas, assim, a maioria das pessoas... mesmo as pessoas que internavam tinham tomado vacina, né? Não, perdão, na primeira parte, em 2020 e 2021 não, mas depois quando elas começaram a acontecer e a pessoa já tinha data, já tinha liberdade, já chegou na data para tomar, a maior parte das pessoas começaram a tomar, sim. E eu tenho um caso muito emblemático de um paciente que falou que não tomou vacina por conta desse papo do jacaré aí. E ele não tomou, esse acabou entubando e falecendo. Mas eu acho que isso não foi muito, não. Acho que a maioria das pessoas tomou pelo menos 2 doses. Eu acho que... Karina, eu me recordo bem que algumas profissões tinham preferência, né? Já que a gente não tinha um número amplo de vacinas. E os profissionais de saúde eram um desses grupos que tinham preferência. Mas eu também trabalhei com algumas pessoas da saúde que não quiseram tomar vacina. Como que foi a adesão lá no Padre Albino? A maioria dos seus colegas de profissão aderiram a tomar vacina? Você também ouvia comentários, eu não quero tomar, eu tenho receio. Como que foi isso? Doutor, no começo teve sim um certo... As pessoas tinham medo. Não sei se era por falta de informação. Circulava também muita informação que ao invés de dar um certo conforto a respeito das vacinas, acabava passando pânico para as pessoas, né? Teve sim, eu acredito que muitos tinham medo, sim, de tomar, a gente ouvia falar, mas depois, aos poucos, isso foi se transformando, foi se modificando e a maioria, sim, tomou. Eu acredito que quase que todos. A gente ouve um ou outro falar que, né, tomou 2 e não vai tomar mais. Eu, particularmente, vejo a vacina com muitos bons olhos. Sim. Eu acredito que ela foi uma das grandes salvadoras aí da pátria, né, digamos. Muito. Mas é que nós vivemos várias fases da Covid. Se você pegar no início, quando foi aquela fase, olha, todo mundo, ninguém sai de casa, mas será que isso estava certo? Ninguém sabia, não dava para prever, né? A gente ia seguindo o que estava acontecendo no mundo. E aí depois fecha o comércio, abre o comércio. Então, se for discutir todas as fases, tudo que aconteceu, isso aí da discussão, nós vamos ter que gravar acho que uns 10 episódios aqui do podcast só para debater toda essa história. Vamos aproveitar, João, que o Padre Albino Saúde é um dos patrocinadores do nosso podcast e eu queria que a Karina contasse como é o seu dia a dia, como que é a parte organizacional do ambulatório e que impacto vocês já começaram a perceber
na frequência hospitalar desses pacientes? Como que funciona isso lá no Padre Albino Saúde? Joia. Doutor, lá no Padre Albino Saúde, no ambulatório, na rede própria, nós temos várias especialidades que atendem lá dentro. São consultas eletivas, tá? Dentro dessas especialidades, nós temos cardiologia, dermatologia, ginecologia, pediatria, otorrino, deixa eu ver se eu lembro todos. O endócrino, obrigado, doutor. Ortopedia, isso. Temos a parte da atenção primária, tá? Que tem o médico de família, doutor João Marcelo, a doutora Luciana. Faz parte do Padre Albino Saúde. A medicina preventiva oferece academia, atendimento em grupos para gestante, tem as palestras para gestante, tem atendimentos em grupo para psicólogo, nutricionista, que nós temos também lá no ambulatório, as nutricionistas e psicólogas, que também atendem lá. Temos o Medilar, que é o home care, faz o serviço de atendimento domiciliar para os pacientes que recebem alta ou que passarem alguma consulta médica, que seja beneficiário do Padre Albino Saúde, e tem a indicação, receituário e medicação para tomar por 7 dias, 10 dias, enfim. O home care dentro daquela... tem a idade, tudo certinho. Paciente idoso, às vezes que fez alguma cirurgia, tem que fazer curativo, eles fazem esse atendimento também no domicílio. Legal. Bom, aproveitando, queria até agradecer os nossos patrocinadores, agradecer o Padre Albino Saúde, aqui na pessoa da Karina, que veio representar, e também o Mais Leve Alimentação Saudável, que eles têm um recado para a gente. Olá, eu sou a Priscila Castelar, nutricionista e sócia da empresa Mais Leve Alimentação Saudável. Lá fazemos alimentos com qualidade para você usufruir de toda uma refeição balanceada, livre de agrotóxicos, onde utilizamos produtos de alta qualidade. Nossa equipe está treinada para fazer alimentos, refeições saudáveis e todas dentro da norma da vigilância sanitária. Fornecemos refeições congeladas já próprias para o consumo, onde você retira do congelador e esquenta no micro-ondas por apenas 8 minutos. Temos uma grande variedade: marmitas light, marmitas low carb, caldos, sucos detox. Venha conhecer a Mais Leve. Acesse o nosso site www.maislevesempre.com.br. Atendemos várias cidades da região. Entre lá no site e verifique. Com certeza, essa cidade você vai encontrar. Falando em Mais Leve Alimentação Saudável, você já comeu? Eu já experimentei, gostei. Legal a marmita, bom, né? Tem um detox lá que é bom, de vez em quando... Bem interessante, vale a pena provar. Ricardo, ele tem uma segunda especialidade. Pois é. Ele é especialista em sono. E será que ele faz canções de ninar? O cara não dorme, ele vai lá, põe uma musiquinha? Eu acho que ele acerta mais o pessoal que ronca. O que é o especialista em sono? Conta pra gente aí. Só voltando, pegando o gancho aí, canções de ninar realmente elas funcionam. É uma coisa que tem origem assim muito antiga, mas que as mães descobriram que fazendo esse som... geralmente as canções de ninar, elas têm aquele tom igual, né? Então isso daí levava a criança... Canta uma aí pra gente, Ricardo. Chacoalhar a criança funciona? Tô meio rouco hoje, né? Meio que rebolando com a criança ali. Aquilo funciona. Funciona para algumas crianças, sim. A criança tem todo um ritual de sono. A criança, principalmente a criança pequena, meses, alguns anos, elas têm um ritual do sono. Então, às vezes, o balançar ajuda. A canção de ninar, como ela tem um tom só, ela não aumenta muito a intensidade, ajuda. Então, só para pegando um gancho que elas têm função. A medicina do sono trata os distúrbios que acontecem durante o momento que a pessoa está dormindo, seja ele à noite ou de dia, né? A doença que mais frequentemente ataca o sono é o ronco e a apneia do sono, que geralmente eles vêm junto, né? Em maior ou menor grau. A insônia também é uma doença bem comum, principalmente durante e pós-pandemia, né? Uma doença também bem prevalente aí. Tem as doenças, distúrbios de movimento, de sono, as parassonias, como o sonambulismo, o terror noturno, entre outras, né? Então, sonambulismo não é coisa de filme, não? Não, sonambulismo existe, é uma coisa até fisiológica, quer dizer, é uma coisa normal até.
a pequena infância, a infância, até a adolescência pode acontecer ainda. É uma coisa que pode acontecer normalmente. Adulto só que é mais raro, né? Acontecer. Mas sonambulismo é uma parassonia. Acontece, mas não é aquele negócio de ficar fechar o olho. Geladeira, né? Igual no filme, isso aí é desculpa, né? É desculpa no filme do Pica-Pau, né? Que parecia assim. Mas não, isso daí não existe. Mas a pessoa acorda, ela levanta. Não tem, se acordar ela não vai morrer. Não acorda no sonâmbulo que vai morrer. Não existe isso. Ele vai ficar assustado, né? Porque ele tá ainda na transição do sono para vigília. Então ele vai ficar assustado se você acordar. Às vezes, se for uma criança, pode começar a chorar. Mas morrer não morre, não. Você estava falando que o sonambulismo para o adulto é mais raro, né? Mais raro. Mas pode ter relação com algum tipo de medicamento, algum medicamento que possa gerar mais? Sim, principalmente benzodiazepínicos. Pode acontecer. Às vezes um evento de infecção, está com infecção, uma dor de garganta, um Covid, alguma coisa, febre pode dar também. Às vezes privação de sono, a pessoa não dormiu bem por algum motivo, se a pessoa tem uma tendência, pode acabar desencadeando o evento. Então pode sim. Interessante. João, o Ricardo levantou uma deixa aí para a gente pensar num outro expert. Como a pandemia mudou os hábitos das pessoas, né? Verdade. Esse diagnóstico de depressão, de ansiedade, e você falando aí da piora na qualidade do sono, como isso veio à tona. E é muito comum hoje as pessoas tomarem ou um ansiolítico, né, ou um indutor de sono. Tem que ter cuidado para fazer isso? Além de ter cuidado, tem que ter acompanhamento, né? Não pode banalizar, né? Exatamente. O João... Eu falo assim, que eu queria ter um pai, um tio que fosse dono do Rivotril, né? O seu João Rivotril, dono do Rivotril, tô brincando. Mas porque o Rivotril, o clonazepam, no caso, é o remédio mais prescrito que tem. Tanto para todas as classes sociais. Quando, na verdade, é um ansiolítico que deve ser usado no início de um tratamento, né? O João pode me corrigir, de ansiedade e depressão, mas com validade, com tempo de validade. Quer dizer, você não pode usar a vida inteira. Não. O problema é que o pessoal vicia e vai embora. Vicia, dependência. Depois de 3, 4 semanas já tá dependente. Então, quer dizer, você vai usar o clonazepam, mas você tem hora para acabar. Você tem daqui 2, 3 semanas para. Só que as pessoas ficam dependentes e depois não conseguem tirar. E muitas vezes esse paciente vai no médico, vai no postinho, qualquer lugar e quer uma receita daquilo. E às vezes até você tenta falar, olha, isso daí não é o remédio melhor para insônia. Para insônia, você passa assim por no máximo alguns dias, só que tem coisa muito melhor. E às vezes ele quer que você troque a receita daquilo, sabendo que aquilo nem está funcionando mais. Então, óbvio que quando você vai tratar alguém com insônia, a insônia é uma doença. Você tem que acompanhar, não é só indicar. Você tem que falar para o paciente voltar e ver o que vai ser melhor para ele. Se é só uma terapia comportamental, ou se é medicamento, ou os dois juntos, que é mais frequente. Mas os benzodiazepínicos, eles são usados de uma maneira muito errada e o paciente, de maneira geral, não gosta quando você tenta tirar. Quando você tenta informar ele que tem coisa melhor, muitas vezes ele não aceita. E quando aceita, é difícil tirar. Tem que ter uma disciplina, tem que ter uma vontade do paciente e do médico. Você está alertando porque, na verdade, o tratamento começou de forma equivocada. Começou de forma equivocada e usou de forma por tempo indeterminado. Isso não existe, isso é errado. Isso é má qualidade de tratamento. Necessariamente, para avaliar um distúrbio do sono, eu preciso fazer polissonografia ou pela anamnese, pela história que o paciente te conta, você já consegue criar um norte? Não, excelente pergunta. Aliás, vocês estão ótimos questionadores, ótimos entrevistadores. Eu sei que vocês prepararam, né? Fizeram todo aí uma pós disso. Eu sei que vocês estão ótimos. É uma pergunta essencial, né? Insônia, faz polissonografia ou não? É uma pergunta que é importante. Faz. De maneira geral, faz. Por quê? 30% das insônias são causadas por apneia do sono. Então, se você não tiver uma causa óbvia da insônia, você deve fazer uma polissonografia. 30% das insônias são por apneia do sono. E se você trata a apneia do sono, você melhora a insônia. É óbvio, um paciente magro que não ronca, não tem sonolência excessiva, paciente ansioso, paciente teve algum problema familiar, né? Um quadro depressivo. Óbvio que isso daí, a insônia é uma insônia comórbida, que chama, é uma insônia relacionada com algum problema psiquiátrico dele. Mas, na maioria dos casos, a gente não tem esse perfil. E é interessante fazer.
Porque se você deixa passar uma apneia obstrutiva do sono, você deixa de tratar uma doença que vai resolver a insônia. E às vezes você der um indutor de sono que seja, você pode piorar a apneia do sono. Então, ao mesmo tempo, você precisa saber se tem apneia, porque a apneia vai resolver a insônia. Se você tratar a insônia com a apneia, você pode piorar a apneia. Eu sei que o João quer perguntar. Deixa eu só aproveitar esse gancho, João. É muito comum o profissional da enfermagem trabalhar em turnos. Então, por exemplo, eu trabalho no hospital A, 12/36 à noite. No hospital B, eu faço 6 horas, ou o vínculo público. É mais comum distúrbio no sono em pessoas que trabalham à noite ou não necessariamente? Trabalhador de turno costuma ter, sim. Eles têm uma dificuldade de dormir. O certo seria dormir de manhã, né? Para poder, principalmente a pessoa que varia muito, mas eles não conseguem. Eles acabam tendo que tomar um indutor de sono, porque o ritmo circadiano deles fica meio bagunçado. Trabalha uma noite, depois trabalha um dia, depois trabalha uma tarde. Então é difícil. O ideal seria que eles dormissem, por exemplo, a pessoa perdeu a noite de sono, o ideal é que ela fosse dormir à noite, na outra noite, se ela fizer 12/36. Mas às vezes não consegue, né? Então, o turno, por exemplo, o ideal é trabalhar no horário comercial, mas a gente sabe que na área de saúde isso não acontece, né? Então, o certo seria o quê? A pessoa ter, por exemplo, se ela vai dormir a cada 36, vai trabalhar à noite cada 36 horas, por exemplo, é melhor do que um dia ela trabalhar à noite, um dia ela trabalhar de manhã, um dia ela trabalhar à tarde, outro dia à noite. Quer dizer, é importante que se ela trabalha à noite, ela tenha uma regularidade do que ela ficar cada hora trabalhando no momento, né? Mas eles têm muita insônia. Eu acho que você pode falar melhor disso. Sim, doutor. Eu vivenciei isso durante 1 ano e pouquinho no plantão noturno. E eu trabalhava 12 horas. Quando ia para casa, você está ainda naquele ritmo acelerado, não consegue desligar. Não consegue dormir, fica aquele dia inteiro cansado. Chega à noite, você está com aquele cansaço excessivo, uma noite mal dormida também. E aquilo vai virando uma bola de neve. É bem isso que o doutor falou. E, Ricardo, uma coisa. Nós trouxemos aqui o paralelo da medicação com tratamento para insônia, né, para ansiedade, a interferência que isso vai gerar na qualidade do sono. E remédio é algo que todo mundo gosta, porque é muito prático. Eu vou lá, eu tomo um comprimido e eu quero resolver meus problemas tomando aquele comprimido, só que a gente não pensa em todo o conjunto do tratamento para esse paciente. Nós sabemos também que a obesidade é algo extremamente... é um fator que interfere muito na qualidade do sono. E aí entra o quê? A pessoa precisa emagrecer. E como você trabalha isso, né? Eu sei que você não vai diretamente trabalhar, fazer esse paciente emagrecer, mas como sensibilizar para que esse paciente melhore a qualidade do sono, perdendo peso, sabendo que nós vivemos uma epidemia de obesidade no mundo? Em relação à apneia do sono, né? Você está falando. Sim. Tá. Tem trabalhos recentes aí que mostraram que o paciente com obesidade, o paciente com obesidade e apneia obstrutiva do sono, ele tem mais dificuldade de perder peso. Por quê? Porque a própria apneia obstrutiva do sono, existe uma desregulação de hormônios, da grelina e da leptina, que atuam na saciedade e na fome. Então, essa desregulação metabólica faz com que o obeso tenha dificuldade, ele tenha mais fome. Então, o obeso com a apneia do sono, que não trata a apneia do sono, ele tem mais fome, então ele tem mais dificuldade de perder. E é uma bola de neve, né? Bola de neve. Aí ele vai ficando mais obeso, vai tendo mais apneia e assim por diante. Fora que a apneia obstrutiva do sono, dependendo do grau dela, a pessoa vai ter pouca disposição, vai ter cansaço, vai ter falta de fôlego. Pode interferir na pressão arterial também. Pode interferir, é bem frequente interferir, mas interfere muito na qualidade de vida. Então, uma pessoa cansada, uma pessoa com pouca memória, com pouca disposição, uma pessoa que não vai ter vontade, às vezes, nem de trabalhar, quanto mais de fazer uma caminhada, fazer uma atividade física mais moderada ou intensa. Então, a pessoa tem que tratar a apneia do sono para quê? Para ela conseguir emagrecer. Então é importante você tratar a apneia do sono para ela conseguir emagrecer. Se você falar para um obeso com a apneia do sono, perca peso, só isso, dificilmente ele vai conseguir. A não ser que ele vá para uma cirurgia bariátrica, alguma coisa.
entendeu? Porque a apneia do sono atrapalha no emagrecimento. Perfeito. Tá? Isso é essencial, essa informação, porque muitas vezes as pessoas focam só em perder peso, mas não sabem dessa... E até a parte agora está muito comum, síndrome metabólica, né? Insulina aumentado, glicemia alterada, hemoglobina alterada, glicada. Também a apneia obstrutiva do sono aumenta a síndrome metabólica. Independente do peso. Da apneia obstrutiva do sono não tratada, aumenta risco de diabetes, aumenta tudo isso. Simplesmente por ter isso durante a noite. Então, assim, é uma doença que causa um monte de problema. Descompensa doença do refluxo, descompensa a asma, descompensa a parte cardíaca, né? Aumenta muito o risco de acidente e assim por diante, né? Parte de memória, concentração, como eu falei. Até parte sexual. Ou seja, o sono, se ele não for reparador, você vai ter uma série de consequências aí no seu organismo. Exatamente. E você vê tanto de loja de colchão que tem, né? Loja de colchão, falar a verdade pra você. Travesseiro da NASA, que lá funciona mesmo? Loja de colchão, tá uma pandemia de loja de colchão, né? A pessoa tá tendo problema do sono, ela primeiro pensa no colchão. Só para lembrar que o colchão tem uma meia-vida de uns 15 anos, né? Mas tem gente trocando com um ano e meio e já troca. Então tem que tomar um cuidado, que às vezes o sono fica agitado, a pessoa acorda cansada. Muitas vezes não é do colchão, muitas vezes é uma apneia que não está tratando. Então a pessoa que acorda com dor no corpo, acorda cansada, acorda sonolenta, o colchão, coitado, está sendo culpado muitas vezes errado, né? Ela pode ter um distúrbio do sono aí, que não está deixando ela descansar. E a pessoa acha mais fácil, vai lá, troca um colchão e pronto. Óbvio que às vezes o colchão está ruim mesmo, né? Ela quer um colchão melhor. Mas a pessoa se importa bastante com o sono. As pessoas se importam bastante com o sono, que é um terço da vida, né? Pois é. Mas você tem algum problema com o sono, você tem que procurar um especialista, alguém algum médico que se interesse, tenha um conhecimento do tema, né? João, vamos pedir para a Karina, no final do nosso programa, deixar uma mensagem para a nossa audiência. Pode ser relacionado ao Padre Albino Saúde, pode ser relacionado à sua profissão de que é enfermeira. O que você gostaria de deixar gravado nesse momento? Eu quero, assim, primeiramente agradecer a vocês por essa oportunidade, tá? Fiquei feliz. Uma oportunidade, a primeira vez, nunca participei de uma entrevista, de um bate-papo assim. E o que eu quero deixar para as pessoas é que, assim, a prevenção é o melhor remédio, né? Não esperar ficar doente para procurar o atendimento médico. Tá sempre fazendo acompanhamento e se cuidar. Legal. E o papo tá bom, mas a gente vai encerrando, né, Eduardo? Infelizmente, nosso primeiro episódio vem chegando ao fim. Quero abrir aqui também pro Ricardo, se você quiser deixar uma mensagem pro público, fique à vontade. Obrigado novamente, João, Eduardo, né? Espero que vocês tenham muito sucesso, de coração mesmo. Acho que são pessoas aí fantásticas. Eu sou suspeito para falar, sou amigo dos dois, do Malaquias aí, 30 anos, você faz uns 15, né? Pelo menos, você acho que foi mais. professor dele, né? Parece. Exato. Ele não falou isso no início, né? Ricardo foi meu professor. Tenho orgulho de falar isso. Ah lá. Não, foi um dos... Eu acho que entre os 2.000 melhores alunos da faculdade de medicina. Que passaram sob sua tutela. Tá entre os 2.000. Não, tá Não, ótimo. tô brincando. O João, a capacidade dele de conversa, a relação médico-paciente dele é fantástica. Conheço ele muito, né? Inclusive trabalhamos junto mesmo, né? Verdade. Literalmente junto, né, João? Muito obrigado. O Malaquias, extraordinário, não tem nada para falar. Espero que tenha muito sucesso. Acho que vocês estão fazendo uma coisa muito boa, que é informar a população. A população quer coisa rápida, quer coisa imediata. E eu acho que vocês vão conseguir isso, né? Que é aquele acesso assim, tem essa informação, eu acho que vai conseguir atender o que a população precisa, né? De uma maneira clara, objetiva e com gente que pode passar, como a Karina e eu tentamos passar aí, né? Uma coisa boa para vocês e principalmente para os ouvintes aí, para a audiência, né?
Com certeza. E a gente só tem a agradecer mais uma vez e gostaria aqui de deixar, vou entregar pro Ricardo, o Eduardo você entrega para a Karina. Opa! Aqui Obrigado. Uma lembrança do nosso podcast. Que chique, hein? A gente fica extremamente lisonjeados com a presença de vocês, tá? Vamos agradecer a nossa audiência e convidar a todos para entrarem no nosso site www.antesdaconsulta.com. Ali você vai conseguir direcionar a todas as páginas Facebook, Instagram, canal do YouTube e também interagir conosco. Esse foi o primeiro episódio da primeira temporada do podcast Antes da Consulta. Se você quiser ser nosso patrocinador, entre no nosso site, lá você vai encontrar o nosso contato. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau, valeu, até a próxima. Tchau. Tchau.